Queridos, nós vimos com uma sequência de ensinos lidando com um tema muito forte. Nós vimos aí durante alguns meses atrás, aí teve que dar a parada por recesso de final de ano, não é? E depois do recesso, nós iríamos tomar a nossa aula, né? Mas houve um probleminha que atrasou bastante a liberação dessas aulas e a gente quer retomar a partir de hoje. Nós vínhamos falando sobre algumas questões na nossa caminhada, na vida das pessoas, que eram coisas que, para serem literalmente resolvidas na nossa vida, mas alguns sintomas mostravam que ainda tinha coisa mal resolvida na nossa vida, que a gente não sabe a origem disso. E nós começamos a estudar aqui para entender o porquê de alguns comportamentos, porquê de algumas situações na vida de algumas pessoas, depois de já terem uma caminhada muito prolongada com Jesus. Nós temos pessoas que têm uma prolongada de 10 anos, de 20 anos. Uma caminhada como essa, ela já é uma caminhada de maturidade. Quando você é uma pessoa que é nova na caminhada com Cristo, você vai aprender muitas coisas sobre diversos assuntos. A igreja, a igreja normal, tradicional, ela tinha um hábito de fazer um discipulado bem tranquilo e ensinar pessoas sobre nova criatura, sobre batismo, sobre você virar crente, Mas a igreja no reino ela tem um propósito muito mais profundo do que isso. E nós começamos a estudar algumas situações. Por que nós viemos falar sobre alguns assuntos que se você for olhar para uma igreja, para um ser humano que confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador sobre a sua vida, e depois de anos de caminhada, passar por situações que não condizem mais com os filhos de Deus. Passar por situações que elas não são mais características de pessoas que servem ao Senhor e estariam passando por essas coisas depois de uma caminhada muito longa. No começo, passam-se várias dificuldades, dependendo de cada situação. Também pode não passar por muitas, depende de cada histórico. Uma coisa é, se você teve um histórico muito, muito pesado no passado, se você teve um histórico mais ou menos de vida, ou recente, uma coisa você pode ter por certo, não importa qual for o teu histórico do passado, isso para Deus, Ele te perdoa de tudo, irmão. Amém, queridos? Te perdoa de tudo. Você não tem dívidas com Deus. Amém, queridos? Isso não tem a ver com salvação, isso é graça. A graça, ela cobre o seu passado, ela cobre os seus pecados, ela cobre tudo que você viveu de errado lá atrás. A graça cobre todas essas coisas. Amém, queridos? Por isso que para aceitar Jesus, para confessar Jesus, você não paga nada. Jesus, ele realmente é a graça do céu, é a graça de Deus da nossa vida, para todo aquele que nele crê. Seus pecados, eles são perdoados. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, queridos? E você passa então a ter uma rotina diferente daquilo que você tinha antes. Algumas igrejas, elas vão impor muitas normas, muitas regras, muitas doutrinas, vão impor a você um estilo de vida esquisito. Mas eu quero dizer, isso não resolve muita coisa na vida de ninguém, O Senhor nos chamou para ser livres. Amém, queridos? Nos chamou para ser livres. Agora, falta um ensino mais profundo, que não tem a ver com o seu pecado, que não tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Você foi perdoado, amém, queridos? Agora, muitas vezes, por uma questão de desinformação, no período discipular daquela nova criatura em Cristo Jesus, período inicial da scom caminhada, ao invés de você lidar com as emoções dessa pessoa que está começando a chegar agora na igreja, de lidar com as dificuldades dela, de ter um discipulado profundo, de conhecer essa pessoa, de saber o histórico de vida dela, por uma questão de conhecimento, para saber algumas coisas. Isso sempre deixando claro para a pessoa que não tem a ver mais com salvação, ela já é uma pessoa salva em Cristo Jesus, amém, queridos? Mas tem a ver com passado, tem a ver com algumas questões que
podem surgir no decorrer da sua caminhada. E se você resolve isso de imediato, não vai ter a necessidade de daqui a 10, 15 anos, depois que a pessoa já confessou Jesus e os seus ciclos, os ciclos de vida dessa pessoa não mudam. Ela vai viver o mesmo histórico de dificuldade. Olha, grande maioria, isso não é uma regra, também não é uma coisa. Vou botar aqui, uns 80%, de 80% a 90% das pessoas que entregam a sua vida a Jesus, elas chegam nesse estágio aqui, passando por dificuldades. Elas chegam porque a vida delas já não tem mais muito significado, já bateram em muitas portas, já sofreram bastante, já vem com um casamento desgastado, já vem às vezes separados para a igreja, já vem com muita dificuldade familiar, com uma história de muito sofrimento, e o último recurso dela é a igreja dos crentes. E eu vou dizer para você uma coisa, você veio para o lugar certo. Tem uma outra porcentagem, né, que não tem problema muito, tranquilo. Um cidadão tranquilo, que tem a vida mais tranquila possível, e vem também, simpatizou com a causa do reino, simpatizou com Cristo Jesus, e veio para a igreja, e virou crente, amém, queridos? E aí, mas a grande maioria não, ela vem, porque ela acredita que Jesus é a solução para resolver muitas coisas na sua vida, amém, queridos? E é verdade, amém, queridos? Jesus é a solução para muitos problemas, para todos. Agora, claro, dentro disso nós temos que conversar, saber os envolvimentos. Não tem quando a gente faz um levantamento histórico de cada pessoa, não quer dizer que isso tem nada a ver com pecado. Ela foi perdoada, mas tem a ver com o que nós vamos lidar daqui para frente, como nós vamos trabalhar as estruturas emocionais dessa pessoa, como nós vamos trabalhar a cura interior dessa pessoa, como nós vamos cuidar das emoções dela, como nós vamos tratar as feridas que ela vem trazendo lá do mundo, como nós vamos tratar os traumas que ela vem trazendo lá de fora, como nós vamos tratar os abusos, os traumas de infância, a miséria, a pobreza que ela viveu, a vida diz que nós vamos ter que tratar isso aí. Então precisamos sentar e conversar. Amém, queridos? Se você não faz isso logo no começo da caminhada dessa pessoa, daqui a 5, 10 anos ela vai estar passando pelos mesmos problemas que ela passava quando ela confessou Jesus. Daqui a pouco ela está com 10, 15, 20 anos de crente e sofrendo as mesmas frustrações, sofrendo as mesmas decepções, padecendo as mesmas necessidades financeiras, sofrendo com as mesmas doenças, tendo problema com os mesmos demônios, depois de já ter sido resgatada por Cristo Jesus. Isso não faz sentido, irmão. É por isso que nós, quando alguém chega nessa casa, hoje nós temos vamos fuçar a vida dessa pessoa, vamos ver as áreas que ela precisa ser restaurada, as áreas que ela está precisando de cura, nas suas emoções, em muitas áreas que você precisa trazer essas coisas para a luz, para que nós possamos usar as ferramentas corretas para ajudar essa pessoa. Porque às vezes as pessoas, depois de uma caminhada, elas começam a se frustrar com a igreja, porque elas achavam que quando chegasse aqui, como um passe de mágica, todos os seus problemas estariam resolvidos. Amém que fosse assim, não tem problema. Tem algumas pessoas que é assim, amém, queridos? Tem algumas pessoas que resolvem tudo mesmo. Glória a Jesus por essas pessoas. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas não, que a carga de caminhada dela, pessoal dela, é pesada, e os fardos são terríveis, e é nisso que consiste você sentar, você ter mais para essa pessoa do que esse momento aqui, do que você me ouvir falar aqui por 1 hora, 2 horas, sei lá, esse momento aqui de você chegar aqui, bater palma, cantar, chorar, se alegrar, rir, sentir uma emoção na sua alma, sentir uma paz dentro de você, mas quando você chegar dentro da sua casa, você vai se deparar com a mesma situação, com as mesmas circunstâncias difíceis, com a mesma problemática. Isso não. Tem coisas que você não vai ser alcançado aqui em 2 horas de ministração. Tem coisas que nós vamos ter que sentar em qualquer outro dia para nós conversar. Você é um discipulador, você é um líder de grupo, aí de células. Conversar, abrir o coração, abrir mesmo, sabe? Para que a gente encontre, para que a gente ache a cura das emoções, amém, queridos? Cura desses traumas, a cura físicas, cura de doenças físicas, espirituais, sei lá.
para que nós possamos chegar a uma caminhada saudável, amém, queridos? Para que daqui a alguns poucos dias, meses, anos, eu tenha uma história diferente para contar da minha vida, amém, queridos? De eu dizer assim, valeu muito a pena conhecer Jesus, amém, queridos? Valeu muito a pena caminhar com Ele. Realmente Ele liberta, realmente Ele cura, realmente Ele não apenas salva. Ele não apenas salva, mas Ele usa pessoas como instrumentos dEle para curar, para lhe ajudar num processo de libertação. E isso tem a ver com muitas coisas. Quando nós falamos de libertação da nossa alma, libertação das nossas emoções, libertações espirituais, libertação de conceitos errados, de falsos conceitos que nós temos acerca de pessoas, acerca de muitas coisas. Nós paramos na nossa aula chamado a porta do trauma. Nós vemos trabalhando aqui 4 portas de entradas que conduzem pessoas a viver uma vida debaixo de algo que está requerendo uma iniquidade que se externou. Isso já se passou com muitas pessoas. Olha, eu já estava na igreja há um bom tempo, já estava tudo bem, estava caminhando, estava em paz, e de repente algumas coisas desandaram na minha vida, e estou vivendo um ciclo de vergonha outra vez, estou vivendo mais uma vez um ciclo de derrota, estou vivendo mais uma vez um ciclo de pobreza, estou vivendo mais uma vez um ciclo de quebradeira financeira. Eu estou vendo de novo meu filho viciado, eu estou vendo de novo o meu esposo voltando ao alcoolismo, uma filha na prostituição, eu estou vendo de novo aquilo que eu pensei que externou de novo, algo que você pensava que já estava curado, e não estava. Então existem portas de entradas, das quais nós queremos lidar com uma delas, porque nós já lidamos com 2. Esse material a gente vai dar ali outra vez, porque muitas pessoas foram pegando pela metade, ok? Nós temos uma sala diferente dessa daqui. Depois a gente vai dar coisa para você baixar, para que você receba as aulas agora lá no grupo fechado da gente, ok? Porque algumas já estão aí, mas você vai ter que procurar muito. Estão todas aí, né? Estão todas aí no Facebook, estão todas no YouTube. Mas a gente vai repetir essas aulas num ambiente fechado, né? Elas são bastante proveitosas porque elas vão ativar coisas em você. Amém, queridos? Elas trarão respostas que você está atrás, mesmo já estando dentro da igreja há muito tempo. Ok? Então, uma das portas que faz externar a iniquidade na nossa vida, né? Uma delas é o trauma. Tínhamos as outras, né? Alguém se lembra das outras que ficaram para trás? Alguém pode lembrar aí, para que a gente possa só passar rápido aqui o filme, aqui para que a gente possa saber quais foram as portas que nós já trabalhamos, que ficaram para trás? A gente tem várias, certo? Tem várias portas de entradas para que a gente possa chegar. Só que a gente separou apenas 4, né? Porque senão o negócio fica muito mais extenso do que a gente possa imaginar, né? Então a gente preferiu trabalhar algumas mais para trás, para que nós pudéssemos trabalhar de cada vez. Vocês viram que só uma delas durou 3 quinta-feiras aqui, para sair só de uma delas. Por quê? Porque isso não é uma coisa que você pode empurrar de uma vez, você não vai conseguir assimilar tudo de uma vez só. Então é uma coisa que não tem como a gente fazer em uma quinta-feira. Não tem como você fazer isso. Porque esse aqui é uma instrução, um ensino. Isso não é meramente um culto. Então, e os nossos cultos aqui, praticamente a grande maioria deles são voltados nessa área. Amém, queridos? Então, diante disso, ao que a gente identifica essas portas, que a gente identifica essas dificuldades, a gente vai sabendo onde eu estou me relacionando com essas portas, onde elas fazem parte, né, da minha vida. Será que eu me identifico com alguma dessas portas de entrada? Será que algumas delas fazem parte da minha história de vida? Será que eu não estou vivendo mais uma vez um ciclo de frustração, um ciclo do qual eu já vivi antes e não queria estar vivendo outra vez, mas de repente me encontro mais uma vez dentro dele?
Então existem essas portas de entradas, das quais a gente vai aprendendo sobre elas e começa a saber como identificar e como sair dela, e como sair dessas portas. Amém, queridos? Hoje nós vamos lidar com a porta das feridas emocionais. Nós vamos lidar com uma das portas do trauma. Amém? Portas do trauma. Repita comigo: as portas do trauma. Esses traumas, eles geram feridas emocionais. Entende? Eles geram feridas e essas feridas, elas acabam que de certa forma se tornando algo muito profundo na minha vida, do qual eu não vou conseguir lidar com isso. Não vou conseguir lidar com isso. Entende? Então nós vamos entender um pouco sobre isso. A primeira porta foi a porta da prática. Toda prática pecaminosa já é um sinal de que você está externando uma iniquidade na sua vida. A prática, né? Toda prática de pecado, toda ação na forma prática de como você faz, ela já denuncia uma porta de entrada para que alguma iniquidade ela venha externar na sua vida, na forma de doenças, na forma de quebradeira financeira, na forma de problemas familiares, e de todas as formas. A outra é a porta da herança. Essa foi a que nós mais passamos tempo nela, passamos 3 quintas-feiras falando sobre da herança. Por quê? Porque a herança é a principal porta de entrada, porque a herança ela é geracional, está ligado à hereditariedade, aquilo que é transferido de geração em geração, por pais, por avós, por parentes de primeiro grau, parentes que têm autoridade sobre a sua vida, elas são por transferência. As heranças, elas podem ser genéticas, como elas podem ser também espiritual. Então, muitas vezes tem pessoa que é um cidadão de bem, é uma pessoa que foi criada até numa casa relativamente tranquila, mas para trás, algumas gerações atrás, na sua família, houve problemas mal resolvidos, houve iniquidades no passado, pessoas que você nem sabe, do seu tataravô para trás, e alguma coisa dessa iniquidade pode estar repousando sobre a sua casa e você não. Mas pastor, o sangue de Jesus não tem poder para isso? Total. O sangue de Jesus tem poder para isso? Total. O detalhe é que nesse momento em que alguém confessa Jesus, essas questões elas têm que ser abertas logo. É aquilo que eu falei no começo: senta, conversa, como foi, como era a tua casa, qual é o histórico da tua família, para a gente orar e cancelar isso no mundo espiritual, para que não venha externar, porque dentro da porta das heranças, uma hereditariedade, uma maldição, um problema, uma semente lançada por alguém lá atrás, que um filho, um neto pode colher 2 ou 3 gerações lá na frente sem saber por que está colhendo aquele problema. Porque existe uma lei natural no mundo espiritual, que é a lei da colheita, da semente e da colheita. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, certamente aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Pode ser que ele não colha na sua geração, ele pode colher na geração dos seus netos, dos seus bisnetos, gente que não tem nada a ver, mas isso é uma lei espiritual. E Jesus cancela isso, amém, queridos? Agora eu tenho como é uma palavra de herança ela tem significados maravilhosos. Se teus parentes, se tua família é uma família de bens, uma família de posses, e ela deixa uma bela herança financeira para você, uma herança de terras, de um legado empresarial repousando sobre a sua família, da qual você também repassa. Isso é bom ou não é, irmão? Amém? Você não queria uma herança como essa? É um direito seu, amém, queridos? Né? Sua família para trás trabalhou, se estabeleceu na terra, construiu um belo patrimônio, transferiu esse patrimônio para os filhos e para os filhos dos filhos, e que eles deem continuidade a essa herança. A herança é bem-vinda, amém, queridos? Assim também aquele que semeia o que não presta, desgraça, miséria, morte, fome, miséria, ela também vai repousar. É uma herança que ninguém quer, mas existe uma lei espiritual por trás disso. E é isso que a gente tem que entrar no ambiente de dizer assim: olha, se alguém dissesse para você assim: olha, Rafael, o teu avô deixou uma herança de 1 milhão para você, você quer ou você renuncia? Ele não vai renunciar, amém, queridos? Mas Rafael, o seu avô morreu de câncer e deixou essa herança para você, o que você faria?
Você quer ou renuncia? Ele vai ter que dizer assim, eu renuncio. Porque as leis, elas trabalham por declarações. Porque até para você renunciar um dinheiro, uma fortuna, você tem que ir diante das autoridades. Para renunciar, assinar, abrir mão, para que ela não faça mais parte da sua vida. Então uma herança maldita também você vai ter que renunciar. Se eu declaro isso fora da minha vida, eu renuncio essa doença maligna, ela não vai nem para mim, e nem vai descer sobre o meu filho, não vai descer sobre meus netos, não vai descer sobre a minha casa, amém, queridos? É assim que funciona, meu irmão, entendeu? É assim que funciona. A porta da herança foi a mais longa e uma das mais interessantes. Mas vamos para outra, amém, queridos? Depois você nos procura. A gente vai dar outra vez, porque teve que parar. O contexto disso aqui é muito, muito forte, entendeu? E aí a gente precisa dar continuidade, porque os que começaram lá atrás estão esperando concluir, amém, queridos? Mas não vai se perder. Tanto está gravado como está todo o material comigo, né? Isso pode ser falado para você aqui, como pode ser falado só eu, você, e numa mesa para a gente conversar sobre esse assunto. Amém? É muito mais proveitoso. É muito mais proveitoso, garanto para você. Nós resolvemos muito mais coisas sentado numa mesa tomando um café do que eu pregando 2 horas para você. Garanto para você. Amém, queridos? Ciclos de feridas emocionais, elas começam com as nossas próprias regras e filosofias de vida, com as quais estabelecemos necessidades emocionais. Todo ser humano ele tem necessidades emocionais. Todo ser humano ele tem necessidade de em diversas áreas da sua vida, para que ele possa se sentir alguém, para que ele possa se expressar, para que ele possa sentir se sentir alguém, se sentir gente. Ele precisa de ter essas coisas na sua vida, né? Então a necessidade de expressão, né? E muitas vezes você precisa expressar aquilo que você carrega, que você tem dentro de você, né? E se você não tem uma resposta, se você não carrega uma resposta para isso, você vai se sentir frustrado, né? Você vai se sentir insatisfeito. Então, uma ferida emocional na vida das pessoas, ela começa, às vezes, com uma coisa bem simples, com uma coisa que não tem muita coisa, às vezes por uma questão de muitas vezes você está num local, dentro de uma família, da qual você não pode se expressar aquilo que você gostaria de expressar, pode começar a gerar uma ferida em você. Você, pai, eu sou o único da família que não tem vaga. Eu sou a pessoa da família que minha voz não serve para nada. Que o que eu falo não tem sentido, ninguém me escuta, ninguém ouve. Aí daí vem aquela história, ninguém gosta de mim. Então, à medida daí você começa a entrar dentro de uma prisão emocional que vai gerar um problemão para você lá na frente, irmão grande, por causa de uma falta de você apenas expressar algo que você gostaria de expressar. Porque o ser humano, ele necessita de expressão. Ele precisa colocar para fora aquilo que ele pensa. Mesmo que ninguém escute, mas ele precisa colocar isso para fora. Amém, queridos? Então, muitas vezes, as feridas, elas não começam com coisas muito pesadas. Elas começam com esse pequeno detalhe. Pelo fato apenas de você se achar o patinho feio da família, né? Aquela pessoa que ninguém dá muita importância. Pode começar assim. Aí você entra num estado de insatisfação. E quando você começa a entrar num estado de insatisfação, começa então a abrir uma ferida no seu coração. Entendeu? Começa a abrir uma ferida no seu coração. Então nós estamos falando aqui de traumas emocionais, que podem ter começado por uma simples palavra que alguém disse para outra pessoa, e a pessoa muitas vezes não se deu conta que aquela palavra foi como se fosse um martelo no coração daquela pessoa, que foi muito mais do que uma pancada real, e aquilo gerou um trauma na vida daquela pessoa, e ela carrega aquilo por anos. Ela casa, ela constitui família, e a família dela muitas vezes não vai entender porque que ela é daquele jeito, mas aquilo começou na infância, começou na adolescência, começou no local onde a expressão dela, ela não pode expressar aquilo que ela achava. Ela não pode expressar aquilo que ela achava. Eu tenho reunião com pessoas dessa casa que
pelo fato de eu ser o pastor dessa casa, eles serem membros, eles serem líderes, ou eles ocuparem qualquer posição nessa casa, eles têm total liberdade de expressar aquilo que eles estão sentindo. Amém, queridos? De bom ou de ruim, eu não quero que eles fiquem reprimindo isso dentro deles, porque uma hora isso vai matá-los. Pode dar o seu ouvido a alguém, irmão. Amém, queridos? Isso traz cura. Traz cura, meu irmão. Tem pessoas que apenas querem que você escute. Entendeu? Escute. E diga que entenda ele. Muitas vezes você vai resolver um problema de 10, 20 anos apenas ouvindo alguém. Amém, queridos? Aleluia. Então a necessidade de expressão é uma das ferramentas na área do trauma que pode gerar uma ferida emocional na vida de uma pessoa. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Começa com uma necessidade que não foi preenchida e transformou em uma ferida emocional. Isso é um trauma. E um trauma gera bloqueios emocionais. Um trauma gera bloqueios. Você não ora, você é travado, você ora, mas as coisas não respondem porque está bloqueado. Você pede, mas não recebe. Você bate, mas não abre. Você busca, mas não acha. Está bloqueado, porque alguma coisa te bloqueou. Entendeu? Isso bloqueou você. Porque começou nesse detalhe. Existe também um outro bloqueio emocional gerado pelo abandono. Às vezes você vem de uma família que o pai foi embora, largou você, e aquilo gerou um trauma tão doido em você, que você às vezes se tornou uma pessoa que você é hoje, não porque era aquilo que era o projeto de Deus para a sua vida, mas se tornou a pessoa que você é hoje, para mostrar que você existe. Porque quando um pai abandona uma casa, aquela casa ela entra em um estado de orfandade. E quando uma casa ela entra no estado de orfandade, as feridas de um órfão, elas se manifestam das formas mais diversas possíveis, irmãos. Se tem uma coisa que nós lidamos mais hoje, na igreja de Reino, é com a palavra da paternidade. Porque a palavra da paternidade é a palavra de restauração. É a palavra que traz o maior nível de cura. E por que trazemos a palavra de paternidade? Por quê? Porque existe uma igreja órfã no Brasil. Entendeu? Existe uma igreja órfã, pessoas órfãos de pais biológicos. E essa pessoa que ela é órfã de um pai biológico, ela nunca vai entender quem é Deus como pai. Ela só vai entender quem é Deus como Deus. Quem é Deus para a vida de um órfão? Ele é Deus. Para um órfão chamar Deus de pai, dá trabalho, irmão. Tudo dele é Deus. Glória a Deus. Deus isso, Deus aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo, é Deus o que mais. Mas ele não sabe chamar como os nascidos em Cristo chamam assim, e clamam, porque a Bíblia diz que nós clamamos, Abba Pai, Paizinho. Nós aqui não chamamos Deus de Deus sabendo que Ele é Deus, nós chamamos Deus de Pai. Por quê? Porque temos a nossa paternidade restaurada. Amém? Que só um pai consegue transferir uma identidade de pai. Entendeu? Tem muita gente hoje que é pai, mas não é pai porque não teve pai. Entende? Então, para você trazer, apresentar uma igreja a Deus como pai, dá trabalho. Por quê? Porque você não teve referência de pai. A referência que eu tive de pai é que meu pai era um drogado, que ele abandonou a casa, que meu pai era um cachaceiro, que meu pai espancava minha mãe. Então, como é que eu vou ter Deus como um pai se Deus permitiu tudo isso? Será que Deus não é igual ao meu pai? Então, para a pessoa menos capacitada intelectualmente possível, ela vai olhar para Deus assim: se Deus é pai e o meu pai é desse jeito, esse Deus é esquisito. Então é melhor ver Deus como Deus. E quando nós só achamos Deus como Deus, nós não conseguimos romper em muitas áreas da nossa vida, não conseguimos romper. Ou eu entendo Deus como um pai, ou sempre vou ser um crente defeituoso, eu sempre vou ser um crente legalista, religioso, eu sempre vou ser um crente ritualista, e nunca vou ser um filho que me relaciona. Amém, queridos? Porque a igreja não é esse modelo que se usa. O modelo do reino de Deus é o modelo de relacionamentos. Amém, queridos? E relacionamento, o que é relacionamento? Onde você senta, conversa, come, abre o coração, escuta alguém, se relaciona. É uma igreja que traz mais cura do que a igreja que prega Deus apenas como Deus. Amém, queridos? Então, existe um bloqueio tremendo quando uma pessoa ela sofreu um abandono de um pai, Isso transforma numa ferida terrível,
E ela precisa ser preenchida com alguma coisa, mas é difícil. Queridos, não existe ninguém que preencha o vazio de um pai. Uma mãe, por mais que ela se esforce, que ela dê duro, que ela trabalhe dobrado, que elas, como algumas crianças, alguns adolescentes e pessoas que foram criadas só pela mãe, assim, quem é teu pai? Minha mãe e meu pai. Aquela criança tem uma ferida na alma dela do tamanho do mundo. Porque no fundo, tudo que ela mais queria era um pai. Você entende, queridos? Tudo que ela mais queria era um pai. Porque aquela mãe não tem culpa no todo. Ela vai se esforçar, mas ela não vai conseguir. Eu lamento lhe informar, ela não consegue. Essa pessoa ela vai crescer, ela pode até ser bem sucedida em muitas áreas da sua vida, mas quando você olhar para dentro do coração dela, você vai ver que ali existe uma ferida. E que só quem pode preencher é um pai. E é por isso que Jesus tem que entrar na vida dessa pessoa, para que Deus seja revelado através de Cristo Jesus como um pai na vida dela. Essa pessoa tem que encontrar uma igreja que caminhe dentro de uma visão de paternidade, de uma paternidade espiritual, da qual Deus estabeleça mentores, Deus estabeleça líderes, Deus estabeleça pastores que não são apenas pastores, mas que também são pais espirituais, que conduzem essa pessoa a uma cura, a apresentar a Deus como um pai, que vai preencher o vazio que aquele pai fez na vida dela. Entende, queridos? Então nós precisamos entender que isso também gera um bloqueio, o abandono, ele gera um bloqueio terrível e faz com que aquela pessoa ela tenha ataques na sua caminhada. Porque, você sabe, o mundo espiritual, como eu falei, trabalha por leis. Quem protege a casa? É o pai, meu irmão. Ele que protege uma casa. Se você pegar duas crianças, pelo menos as crianças elas eram mais sensíveis, hoje elas são menos. A geração ela é mais invocada. Mas se você vê duas crianças discutindo e de repente um começa a xingar ou brigar com o outro, e o outro assim, eu vou chamar o meu pai. Aí o outro chama o meu também. Meu pai é forte, o meu é mais forte do que o teu. Isso é segurança, irmão. Amém, queridos? Isso é proteção. Isso é firmeza de alguém que tem sonho. Não mexe comigo não, porque eu tenho um pai. E o mundo espiritual trabalha com a mesma lei. Satanás ele não pode tocar em quem tem um pai. Entende? Ele não tem essa liberdade. Ele vai ser ali, aquela casa, ela está protegida. Ela está guardada. Ela tem uma proteção. Porque o abandono ele gera isso. O abandono ele descobre essa casa. Ele deixa esse lado descoberto e aquela família cresce, mas ela fica aberta a ataques, né? Ataca os filhos, ataca as filhas, ataca com escassez, ataca com problemas, ataques emocionais, ataque com medo, com pânico, com falta de provisão, com falta de alimento. Por quê? Porque não tem um provedor da casa. Entendeu? Então aquela família ela cresce sem proteção, né? Ela cresce sem proteção. Ela cresce com medos. Porque ela não vai poder dizer, e o mundo espiritual vai olhar assim, ela não tem quem guarde ela. Então cresce, tenha misericórdia de Deus sobre a vida dela. Tenha misericórdia, tem tudo. Mas ela cresce e acaba, vez por outra, dentro dos ciclos, né, de caminhada da sua vida. Ela vai bem, depois ela sofre um ataque, sofre uma enfermidade, sofre um ataque emocional. Casa com um cara, o cara começa a agredi-la porque ela vem de uma história familiar que não tinha um homem na família, para ela dizer assim, eu venho de uma família, eu tenho um pai, você não pode bater em mim não. Esse cara espanca essa esposa, entendeu? Porque ela vem de um lar incompleto na sua essência e ela se torna uma pessoa vulnerável. Quando se trata do homem, o cara cresce mimado, o cara cresce todo estranho, todo cheio de coisa. Por quê? Porque ele está debaixo de abandono. E ele cresce com essa mentalidade, porque gerou um bloqueio nele. O abandono também gera bloqueios nas pessoas. E eles recorrem a muitas coisas para se proteger. Eles gritam, eles berram para mostrar que existem, porque a orfandade, ela sangra de vez em quando na vida das pessoas. Então elas gritam mais alto, elas fazem coisas, elas dão uma de valente, mas no fundo elas estão com muito medo.
Por isso elas gritam forte, elas gritam alto, para tentar espantar aquela pessoa, aquela coisa que está querendo oprimir e sufocar a alma dela. Por isso que ela grita, ela briga, ela faz coisas, porque o órfão sofre. Entendeu? Então nós precisamos entender que isso é terrível. Tem um outro tipo de ferida emocional, que tem a ver com a dependência. A dependência está ligada à vulnerabilidade. Isso causa danos, privações emocionais, e são frutos podres de uma árvore de rejeição. Porque a orfandade, ela é sempre acompanhada da rejeição. Geralmente quando você vê alguém com sintomas de orfandade, ele também tem rejeição na vida dele. E uma terceira etapa dentro dessa casa também existe a bastardia. São coisas que pessoas não entendem isso aí. Você só entende quando você começa a estudar sobre esse assunto e o que isso ocasiona na mente de uma pessoa na história de vida, né? A bastardia, ela é uma desgraça. Eu não sei se você já percebeu, como eu tenho vou fazer 22 anos agora de caminhada, eu já vi pessoas que elas não conseguem permanecer. Elas passam 1 hora no culto, elas começam a se perturbar e vão-se embora. Entendeu? Elas vêm um culto e 10 não. Ela vem um culto e 3 não. Ela vai numa igreja, ela tenta permanecer naquela igreja, aí ela luta, ela tenta, aí depois ela vai embora. Porque ela está debaixo de uma maldição de bastardia. Porque a Bíblia diz que o bastardo não poderia permanecer na Assembleia do Senhor, nem a sua 10ª geração. Isso é uma própria palavra do próprio Deus, não é nenhuma palavra do diabo, né? Então o espírito de bastardia repousa sobre muitas pessoas, né? O bastardo é aquele que é gerado fora do casamento, é aquele que é gerado no pecado, na prostituição, ele é gerado em um ambiente que não está de acordo com os princípios. Então todo aquele que é gerado fora de casa, ele carrega sobre si a bastardia. Ele carrega uma maldição de bastardia que precisa ser rompida, porque Jesus também cura a maldição de bastardia, amém, queridos? Mas existe um espírito que assola ele vai para a igreja, mas não consegue ficar. Ele vai em 10, 20 igrejas, ele passa 1 hora no culto e não consegue. Por quê? Porque existe aquela acusação no mundo espiritual que sufoca essa vida a ponto dela se manda. Deus não me quer, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Ele nem sabe por quê. Mas isso também é quebrado. Então são coisas que são acompanhadas das formas mais diversas. E que isso vem de forma geracional, fazendo pessoas verem ciclos dessa natureza. Então os discipuladores e líderes, ganhou uma pessoa, meu irmão, trabalha essa rara. Ouve ela, ouve o coração dela. Que aqui a gente não pode, aqui se a gente for pedir para cada uma pessoa aqui, botar um microfone para a pessoa contar um pouco da sua história, nós vamos passar a noite toda para ouvir uma pessoa, né? Porque as histórias são longas, meu irmão, né? Quem senta com a gente já sabe que hora termina as reuniões. Vulnerabilidade, danos, privações emocionais são frutos de uma árvore de rejeição. Isolamento social. Essa pessoa, ela se sente insignificante. Ela se isola. Pode estar no meio de centenas de pessoas, mas ela prefere se isolar. Entendeu? Ela fica subjugada por pessoas. Ela tem capacidade, mas se sente um fracasso. Ela sabe fazer, mas ela não se mete. Ela prefere se viver mais isolada pelos cantos, porque ninguém me entende. E aí são um monte de coisa, meu irmão. Entendeu? São feridas de uma iniquidade que precisa ser renunciada. Amém, queridos? É uma herança, é algo que veio. Você não tinha nem nada a ver com isso. E o Senhor nos dá a graça de trazer cura para as emoções na nossa vida, trazer cura para essas questões, para fazer com que essa pessoa entenda a sua identidade como um filho. Quando ela começa a se sentir um filho, ela começa a sentir toda a emoção que um filho tem quando ele tem a segurança de uma paternidade, quando ele tem a segurança de uma família. É por isso que nós não chamamos esse ambiente aqui de igreja. Apesar de igreja, somos nós chamamos esse ambiente aqui de
casa, amém, querido? Porque torna um ambiente de família. E uma família que está se ajustando, amém, queridos, né? Não somos uma família perfeita, mas estamos buscando ajuste, né? Estamos procurando ir para aquilo que deveria ser a restauração ao estado original do Éden, a restauração ao estado do homem quando o Senhor o criou, amém, queridos? A ideia é trazer essa mentalidade, de trazer o homem a uma restauração no seu direito de filho, do seu direito de herança, do seu direito de desfrutar de tudo aquilo que o pai proporcionou para os filhos. Amém? Então é isso. Entendeu? Fracasso, subjugação, padrões inflexíveis. Tem pessoas que dizem que eles têm um padrão de inflexibilidade que nós não conseguimos entender. Perfeccionismo. O perfeccionismo, gente, ele nasce de uma ferida. Ele não nasce de quem quer as coisas todas corretas. Entendeu? Não nasce. O perfeccionismo, ele nasce de uma ferida na alma da pessoa, que ela nem sabe o que é. Mas ela começou a adotar um estilo, porque eu tenho que ser diferente. Por quê? Porque dentro dela tem uma ferida de coisas que ela sofreu, de danos que ela viveu lá atrás, em um determinado estado da sua vida, ou na infância, ou até para trás disso, não sei, que ela adotou um padrão de inflexibilidade na sua postura, e aquilo dali é uma ferida na sua alma, e muitas vezes está maquiado de uma perfeição. De eu ser assim, de eu ter essa postura assim, e eu acabo entendendo que isso é uma postura correta, mas isso também é um problema. Isso também é um problema que precisa ser sanado. Porque muitas vezes os perfeccionistas, aquelas pessoas que só gostam das coisas do seu jeito, e isso, aquilo assim, eles não sabem que aquilo dali, o fato de eu achar que é assim, e que eu querer que todo mundo entenda que é assim, eu já deixei de respeitar o espaço da opinião alheia, da expressão, que foi a primeira coisa que eu não fiz, do outro expressar algo, e eu entender que ele também pode estar certo, não só eu. Eu estou tirando o direito de expressão do outro. Quando eu quero as coisas dessa forma, de eu achar que o certo é esse, o perfeito é esse, e eu me tornar inflexível, eu estou roubando, eu estou tirando da outra pessoa a sua expressão sobre aquele assunto, deixando dele se expressar a favor ou contra a minha posição. Isso é um bloqueio. Isso tem a ver com feridas, e isso também tem cura, amém, queridos? Isso tem que ser renunciado, tem que ser reconhecido, tem que ser lançado fora, para que essa pessoa viva o sucesso de Deus para a sua vida, porque é lamentável, mas isso vai gerar uma vida de retrocessos e de ciclos de derrota. E quanto mais eu me posturo naquela decisão que eu me posturei tomar, entendendo que eu estou certo, que não abro mão dessa posição, eu vou estar trazendo não só para mim, mas para a minha casa, mais um ciclo de vergonha. Não existe essa inflexibilidade, dizer que isso é normal. Isso tem a ver com esse ajuntar do que nós estamos falando aqui. Tem a ver com problemas emocionais, com problemas na alma e com feridas. Entendeu? Com necessidades emocionais. E isso gera bloqueio. E o bloqueio gera todo tipo de impedimento de orações serem respondidas na sua vida. Você vive, você vai na força. Você vive na força, você conquista na força. Mas os filhos o pai dá enquanto eles dormem. Amém, queridos? Os filhos o pai dá enquanto dormem. Amém? Eu tenho que entender isso. Os filhos o pai dá enquanto eles dormem. Você trabalha, você conquista, você estuda, você se prepara, você tem a sua força, mas a nossa herança, ela vem do Senhor. Amém, queridos? A nossa herança é um direito resguardado para os filhos. E enquanto você dorme, Deus te abençoa. Porque você tem o fruto do seu trabalho. Amém, queridos? Muitos aqui podemos ter o fruto do nosso trabalho, mas nós também podemos ter o fruto da nossa herança. Entendeu? Você pode viver do fruto do seu trabalho, não tem problema. Não tem problema. Mas o fruto do seu trabalho só dá para você pagar a conta. Que elas estarão ali no mês seguinte. E que elas estarão ali no mês seguinte.
e que elas estarão ali no mês seguinte, e que elas estarão no mês seguinte. Mas o fruto daqueles que descansam no Senhor, o fruto daqueles que entendem que aos seus o Senhor dá o sono enquanto dormem, eles vão abundar, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e uma vida abundante. Ele vai dar para que você possa repartir com quem não tem, para que você possa abençoar quem não tem, possa transformar a vida de quem não tem. Então você foi chamado para ser abundante, amém, queridos? Você foi chamado para ser um filho que tem acréscimos sobre a sua vida. Quando você busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, você ajusta com o céu, você ajusta com o Pai, você alinha com o Espírito, e os acréscimos de Deus vêm sobre a sua vida. Você ganha da força do seu trabalho, mas o acréscimo só vem para quem anda na justiça. O acréscimo só vem para quem é filho. O acréscimo só vem para quem anda na verdade. O acréscimo só vem para quem entende a sua identidade no reino de Deus. Seja um filho que vive dos acréscimos do Senhor, que o Senhor vai acrescentando. O Senhor tem prazer em olhar para você e dizer assim: eu vou acrescentar na vida dele. Ele já estudou, se preparou e trabalhou, mas eu quero acrescentar na vida dele, porque ele alinhou com a verdade, com a justiça, com a alegria. Ele ajustou com essas coisas. Ele busca o meu reino. Ele não pensa só nele para ele, não, é nele para ele, não é para mim, não é eu, não é meu, é para ele, amém, queridos? Para ele são todas as coisas, aleluias. Então nós temos aqui algumas situações que elas vão levar muitas pessoas, não é pouco, são muitas pessoas, a viver uma vida de fracasso, porque elas estão emocionalmente envolvidas em feridas íntimas, né? Em feridas dentro delas, e muitas vezes elas têm uma dificuldade de abrir os seus corações para as pessoas, porque elas não veem, elas não confiam em todo mundo, e muitas vezes, por uma falta de sabedoria, elas abriram o seu coração para pessoas erradas. Aí acaba de aumentar a ferida que já era ruim, ela ficou maior ainda, porque quando você abre a sua vida, quando você abre a sua intimidade para alguém que não pode resolver, você só vai estar aumentando o problema, entendeu? É por isso que tem muita dificuldade hoje de pessoas abrirem, de pessoas sentarem para conversar com alguém, de pessoas abrirem o coração para um companheiro, para um amigo, para um pastor, para um líder, para alguém que traga cura, né? Para alguém que possa lhe ajudar, né? Para alguém que possa resolver aquela questão, né? Para alguém que possa dividir esse fardo com você e conduzir a um lugar diferente, né? E aí a gente acaba se fechando mais ainda num mundinho, dentro de uma caixa, da qual eu não busco me relacionar, não busco conversar com ninguém, porque a gente não pode confiar em ninguém nessa terra. E aí daqui a pouco a mazela que eu vivi, ela está 3 vezes maior do que necessariamente ela precisa ser, porque eu sou um acumulador, né? Os acumuladores, eles tem uma hora que eles jogam tudo em cima de alguém, mas também da forma errada. Aí não resolve nada, aumenta mais ainda a ferida. Entende? Isso tem a ver às vezes dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, né? Da qual você às vezes está sufocando o seu parceiro, você está sufocando a sua parceira, às vezes você sufoca com... às vezes a pessoa que tem um relacionamento dificultoso, de ser possessivo, torna a vida do seu parceiro um inferno, com os seus padrões, com comportamentos distorcidos, porque ela foi abandonada pelo pai. Então ela se sente ali que aquele marido também vai, então aquele relacionamento se torna possessivo, porque acaba transferindo para o esposo a possessão, transfere para um filho aquela possessão, porque a forma como ela foi abandonada lá, ela acha que o marido também se torna gente, é terrível. Tem muito relacionamento de casal hoje que é uma bomba, entendeu? Porque aquela pessoa ela já entrou nesse relacionamento para suprir uma necessidade que ela tinha lá na sua casa, algo que ela não tinha lá, ela achou que ia achar dentro do casamento, e ela torna a vida do seu marido ou da sua esposa um inferno pior do que já poderia ser, por uma possessão, um sentimento de ciúmes. Ela sufoca o relacionamento, né? A vida se torna, ela é obsessiva, né? O tempo todo, né? Ela não fica convencida de que seu parceiro vai estar presente, pensa que ele vai abandonar, que ele vai deixar por alguém, não é inseguro, né?
Aí faz aquelas perguntas bestas, que eu acho que a gente nunca fez, né? Você de vez em quando chega para uma mulher, para namorada ou para uma... Jura que me ama? Diz que gosta de mim. Você já falou 1000 vezes, mas não acredita. Às vezes você acabou de falar, ela vai dar a volta. Tu gosta de mim, não gosta? Queridos, são feridas. Entendeu? São feridas. Porque quem já perdeu, sabe o que é a dor de uma perca, meu irmão. Sabe o tamanho da ferida. Então você fica com medo. E aquele relacionamento não vai ser saudável. Porque aquele cara, ou aquela senhora, aquela pessoa, ela vai se sentir sufocada naquele negócio, meu irmão. Na verdade, ninguém é dono de ninguém. Né? Ninguém é dono de ninguém. E aí, quando você está dentro de um negócio desse, meu irmão, que tem essa possessividade, né? O medo de perder, a maioria desses casamentos vai pelos ares, irmãos. A maioria voa as bandas, porque um ou outro tem uma hora que não vai aguentar aquele trem, não vai aguentar esse negócio, e joga tudo para lá, joga tudo para lá, termina em divórcio esse negócio, né? E aí vai. Se alguém que já se identificou com alguma dessas falas aqui, bloqueio, ferida, insegurança, desconfiança, abuso, aquela expectativa de que pessoas vão abusar, vão lhe machucar de alguma forma. Olha, eu não confio em ninguém, eu estou sempre a risco, não, sabe? Esse comportamento ele vai sabotar a sua vida, ele vai sabotar os seus planos, vai sabotar o seu futuro, né? É uma autossabotagem que a gente tem com a nossa própria vida. Ele não tem um progresso, né? Seu futuro vai ser diferente. Você vai afastar as pessoas de você. Até as pessoas que poderiam lhe ajudar a crescer na vida, elas vão se afastar de você, porque você não consegue se relacionar por causa da desconfiança e outras coisas, né? Por causa desses bloqueios emocionais, né? E geram traumas, impedindo que nós venhamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que temos que ter uma renovação da nossa mente. É por isso que eu tenho que aprender a confiar em alguém. É por isso que eu tenho que amar independente do amor de alguém. Porque o amor não pode ser condicional. Entendeu? Você ama porque você ama. E porque Ele amou. E porque Deus é amor. Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. Ele não amou porque a gente era bonzinho. Então, o amor não pode estar condicionado ao sentimento do outro. Gente, é igual aquela musicazinha daquela galera que eu ouvi um tempo desse atrás aí no mundo. A musicazinha, o cantor diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Tudo que eu queria era saber porque. Amém? Amor é mais ou menos isso aí, irmão. Porque Jesus ama a mim e a você. E eu quero dizer para você uma coisa. Sabe, queridos? Hoje não, né? Hoje não. Ele já amava a gente antes mesmo da gente ser o que a gente pensa que a gente é, né? Ele amava a gente quando a gente não prestava mesmo, irmão. A gente não prestava muito. Não prestava muito mesmo. Hoje a gente presta só um pouquinho, amém, querido? Mas Ele nos ama mesmo assim. Ele nos ama. E o seu amor, como é? É tão grande. Aleluia, Jesus. É tão grande o seu amor. E aí, você começa a ter um amadurecimento quando você começa a perceber isso. Você não pode mais se permitir ser sabotado, para não viver esses traumas todos. O ser humano também ele tem a necessidade de autonomia. A falta de habilidade de funcionar de forma independente no mundo geram bloqueios de dependência, né? Se eu não permito que alguém consiga viver, que ele consiga ter uma autonomia, gera bloqueios de dependência. Eu fico dependendo de todo mundo.
O ser humano ele tem que ser autônomo, ele tem que começar a se sentir útil, sentir gente, sentir que consegue, sentir que faz, para que não seja gerado nele um bloqueio, da qual ele não vai conseguir produzir nada na vida. O ser humano que não tem oportunidade de uma autonomia, de uma expressão de autonomia na sua vida, ele vai se sentir dependente de todo mundo. Assim como chega na igreja tem pessoas que chegam na igreja, elas dependem de tudo. Depende da oração do irmão, da oração do pastor, depende da oração de todo mundo. Ele não ora, porque ele acha que a oração dele não serve para nada. Ele acha que ele não consegue, que Deus nem ouve ele. E a gente tem que ensinar a pessoa que Deus ouve ele, amém, queridos? Tem que ter essa autonomia. E isso não só nesse fato, mas em muitos outros. Em muitos outros. Em muitos outros. Porque isso gera bloqueio. Gera bloqueio. Você se acha incapaz de funcionar. Está sempre precisando de alguém para ajudar você. Você sempre precisa de alguém. E isso também funciona da mesma forma dentro dos casamentos. O parceiro ou a parceira está sempre precisando com o outro para poder funcionar. E assim, meu irmão, é complicado. Ele se apresenta como um pai ou como uma mãe protetiva e forte. Você que protege demais esse cara vai ser horrível na sua vida. Entendeu? Não é seu neném. O seu neném é seus filhos, que vão crescer. Amém, queridos? Mas tem gente que não deixa o cara ser autônomo. Ela toma a frente do negócio. Não gera aí, depois o cara vira um problema. Vira um problema, meu irmão. Porque não tem autonomia, não tem expressão. E aí a pessoa toma a frente de tudo. A pessoa é protetiva, é forte, mais forte do que o cara. Se torna o seu pai ou a sua mãe. E trata você como criança. Ambos os casos, essas pessoas não amadureceram. E a pessoa que não tem autonomia, ela confia mais, ela está mais preocupada com o julgamento dos outros do que a opinião que ela tem de si mesma. Do que a opinião que ela tem de si mesma. Então nós temos assim uma variedade de coisas, irmãos, que nós só vamos falar aqui, a gente vai longe. A gente vai longe. Eu estou dando uma pulada em algumas coisas para que a gente possa ir bem dentro daquilo que é algumas coisas que já dá para se identificar com muitas delas. Com muitas delas, E aí você fica nessa situação, uma pessoa que depende muito dos outros, ela não tem identidade. Não consegue decidir nada na vida, fica sem identidade. É um outro sinal, quando tem uma nova atividade para realizar, você sempre pede a opinião dos outros. Vulnerável, você também é vulnerável. São muitas coisas que as feridas emocionais, originadas das mais diversas formas, elas vão trazer para você. Vulnerabilidade e dano, a pessoa vive com medo que um desastre aconteça a qualquer momento, não sai de casa, tem medo de um crime, tem medo de um assalto, tem medo e tem medo de quebrar financeiramente, aí tem medo de investir porque tem medo de quebrar. Eles são profetas do caos, São anunciadores de tragédias, estão sempre declarando coisa ruim. É muito são muitas características que se desenvolvem nas pessoas com essas coisas, queridos. Elas vivem um transtorno de ansiedade generalizado. Tem pânico, desnecessariamente preocupado, com medo de falir. É apegado ao dinheiro e um dia acaba ficando sem ele. Entendeu? Vive com medo de fracassar, aí um dia fracassa. Não tem, queridos, são ciclos, entendeu? São ciclos. E uma outra necessidade que o ser humano tem é de conexões. É de criar um vínculo emocional no relacionamento, com ambas as pessoas. Quando você gera conexões, você se conecta, você quer estar em um ambiente, quer viver realidades. Então, a necessidade de conexão faz com que você se envolva com pessoas. Então, são tantas necessidades que, se você for perceber aquilo que me travou, está travando a minha vida, ou que eu me identifiquei com alguma dessas coisas, que esse pouco que nós falamos aqui, você entende que existem bloqueios espirituais, existem sintomas de iniquidades, que elas precisam serem renunciadas. Amém, queridos? Precisam ser renunciadas. E o quanto antes eu consigo
discipuladores, consigo pessoas com entendimento, pessoas curadas. Amém, queridos? Grande, bom, eu disse aqui, é que nós estamos treinando, estamos capacitando, estamos sendo curados para ouvir, para compreender, para não julgar ninguém, para saber que alguns já passaram pela mesma coisa e tiveram a sua casa totalmente restaurada. Alguns estão nos processos, amém, queridos? Os processos, eles são necessários para a nossa vida. Os processos, às vezes, eles são curtos, às vezes, eles são medianos, às vezes, eles são longos, depende do empenho de cada pessoa a se viver livre dessas mazelas todas. Mas eu quero dizer para você, temos já conseguido ver êxito nisso, amém, queridos? Já temos visto frutos, e não frutos podres, mas frutos de graça, de transformação, de misericórdia, amém, queridos? Frutos de justiça, frutos de verdade, frutos de amor. Estamos conseguindo ver frutos nesse trabalho, amém, queridos? Não é tão fácil esse trabalho, mas ele é prazeroso quando você consegue ver aquela pessoa liberta. É quando você consegue ver ela liberta dela mesma, né? Às vezes a gente se alegra quando alguém é liberto de espíritos imundos, mas quando a pessoa é liberta dos seus falsos conceitos, quando é liberta dos seus próprios medos, quando ele é liberto de você mesmo, daquilo que eu mesmo com as minhas mãos impus sobre a minha vida. Vamos ficar de